esse nosso vídeo estudando o CC. Vamos a essas duas questões com seus respectivos itens a serem comentados. O ideal é que você faça uma paradinha no seu vídeo e tente executá-las. Vamos aqui a nossa primeira entre as 22 até então. Dada a função f dos inteiros para os inteiros definida por f de x igual a menos 3x mais 2, calcule x, de modo que a f de x seja igual a menos 13 e o item b, a f de x seja igual a 8. Senhores, vamos para o item A. Vamos ter que determinar o x de modo que a imagem desse x, o f de x, venha a ser igual a menos 13. Senhores, uma das maneiras, sabemos que o f de x é menos 13, é uma afirmação do nosso problema. Mas nós sabemos também que a lei da função, f de x, é menos 3x mais 2. Então, senhores, se nós temos dupla igualdade, em que os dois primeiros membros são iguais, necessariamente podemos trabalhar com os dois segundos também na igualdade. Ou seja, podemos tirar daqui que o menos 3x mais 2 é igual a menos 13. E aí, senhores, para chegarmos ao pedido do problema, é só resolvermos essa equaçãozinha. Ficamos então com a transposição do 2, passamos a ter menos 13 menos 2. E finalmente podemos dizer que fica a depender do menos 3x menos 15, para então chegarmos a concluir que o nosso x é o nosso x menos 15 por menos 3 é o 5. Então, senhores, para a imagem nessa função que possui valor menos 13 é o valor de domínio valendo 5. Praticamente uma repetição, então reforço f de x igual a 8. Tá? Vamos ter que determinar o valor de x para que ele seja igual a 8 ou possui imagem 8. Senhores, da mesma maneira, se f de x é 8 e f de x é menos 3x mais 2, daqui tiramos que menos 3x mais 2 é igual a 8. Senhores, resolvendo essa equaçãozinha de primeiro grau, podemos então chegar a encontrar que o valor de x para o caso é o valor menos 2. Senhores, tem uma falhazinha aqui, né? 6 menos 3 dividido por menos 3 é o menos 2, ok? Desculpem aí. Bom, vamos à questão 23. Determinar o domínio dessas funções. Senhores, temos então aqui 5 funções a serem que é pedido a determinar o domínio de cada uma delas. Então, vamos individualmente. O domínio de uma função, senhores, em geral é dado pela condição de existência da lei da função. Por exemplo, na função condição fracionária, buscamos o denominador, a condição do denominador. No nosso caso, se temos uma função definida por a sobre b, necessariamente para que essa fração exista, o b tem que ser diferente de zero. É o que fazemos então, senhores. Podemos dizer que, no nosso caso, x mais 3 é diferente de zero. E isolando o x nessa condição de diferença, ficamos com x diferente de menos 3. Domínio da função são os reais, com a exceção o menos 3. Senhores, vamos para o item B. O item B nós temos uma condição de definição de função em que a sua lei depende de um radical de índice par no nosso numerador. Então, radical de índice par no numerador, condição recai sobre o radicando. Ele deve ser maior ou igual a zero. Então, senhores, tomando x menos 5 e impondo a condição de maior ou igual, ficamos então, senhores, com x maior ou igual a 5. Domínio da função reais maiores ou iguais a 5. Então, senhores, aí dois estilos bastante simples, mas que servem de base para muitos e muitos outros. Vamos ao nosso item C. Temos agora, senhores, uma função que depende de um radical de índice par no numerador e um denominador que possui variável. Então, senhores, vamos ter que fazer aqui um duplo serviço. Ou seja, em primeiro lugar, a condição do numerador recai sobre o x menos 4, ele ser maior ou igual a zero, que é o caso que vimos há pouco, que aqui ficamos na dependência de x maior ou igual a 4, é a condição do nosso numerador, e bem como o nosso denominador. Nosso 3x deve ser diferente de zero, senhores, e tirando ou isolando o valor de x,
chegamos a x diferente de zero, que é o 0 dividido por 3. Senhores, para concluirmos o problema, devemos fazer a interseção entre essas duas condições. Interseção da 1 com a 2, chegamos então à condição de que, olha lá, o conjunto ou intervalo reais maior do que 4, e os reais diferentes do zero. Se você fizer a interseção entre esses dois intervalos, ou entre esses dois conjuntos, nós chegamos a x maior ou igual a 4. Então, senhores, aqui nós temos o domínio da nossa função. São os reais maiores ou iguais a 4. Olha lá, hein? É um estilo que aparece com uma frequência bem razoável. Senhores, vamos para o nosso item nosso item D. Uma função que depende, digamos, de dupla condição novamente. Só que um é x menos 2 e outra 1 sobre x menos 2 mais 1 sobre x mais 5. Senhores, condição de existência da fração, denominador diferente de zero. Então, no nosso caso, x menos 2, a primeira, né, digamos, denominador, ficamos então com a condição de x diferente de 2. E o x mais 5 diferente de zero, vamos ficar a depender de x diferente de menos 5. Então, senhores, para que essa função tenha condição de existência, em outras palavras, o x nem pode assumir valor 2, porque zera esse primeiro denominador, e nem pode ser menos 5, porque zera o segundo denominador. Podemos, então, citar que o domínio dessa função, senhores, vem ser todos os reais, com exceção do menos 5 e do referido 2. Senhores, vamos a uma outra. O item E, no nosso caso, f de x igual a 1 sobre 4x ao quadrado menos 9. Senhores, condição de denominador. Já sabemos de cor. Denominador deve ser diferente de zero. Então, vamos tomar o 4x ao quadrado menos 9 e impor a condição de diferença zero. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, senhores, uma das maneiras, trazendo o 9 a segundo membro, isolando o nosso x ao quadrado, ficamos a diferente de 9 quartos, extraindo o valor de x, mais ou menos a raiz quadrada de 9 quartos. E aí, senhores, raiz quadrada do 9 quartos vai nos fornecer o mais ou menos 3 meios. Ou seja, senhores, esse nosso x de domínio pode assumir todo e qualquer real, com a exceção do 3 meios e do menos 3 meios. Ou seja, podemos redigir os reais, domínio sendo os reais, com a exceção do mais ou menos 3 meios. Tá aí, senhores, outra maneira, ou um modo de você determinar o domínio desse estilo de função. Bom, senhores, deixamos essas duas questões para os senhores resolverem e serão comentadas no nosso próximo vídeo. No mais, bons estudos, valeu, um abraço e até a próxima.